A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje quero conversar com você acerca de algo que acontece com muitas pessoas. Quando nós projetamos a nossa vida para um tempo determinado, ou então simplesmente temos uma forma perfeita na nossa vida, o qual nós achamos ser o certo, o correto. Mas fato é que muitas vezes nós não conseguimos entregar no dia a dia, na nossa vida, o que nós pensamos. Olha, quando nós olhamos na palavra, nós vemos dizendo: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E é assim muitas vezes na vida do homem, na nossa vida. E aí vem a nossa visão diante do erro, do problema, o que fazer quando sabemos que falhamos e erramos? O que fazer quando reconhecemos que deixamos a desejar em alguma parte? Quando deixamos de cumprir algum mandamento, algum ensino da palavra? Nós vemos que Deus não desiste daquele que errou. Quando nós olhamos, nós vemos um Pedro que negou a Jesus, por exemplo. Nós vemos Jesus perguntando: tu me amas, Pedro? Jesus está dizendo: se eu estou por perto e você ainda me ama, não é o fim. E quantas pessoas que depois de falhar se afastam, desistem da caminhada, querem estar longe porque errou. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, nós vemos alguém que errou, vivendo a vida depois de um erro, e Jesus indo de encontro com aquele que errou, buscando, trazendo para perto. Você achou, talvez você é um desses, que achou que depois de errar, se afastar de Jesus era o melhor. Vemos que o que importa para Jesus era a resposta de Pedro: tu me amas, Pedro? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Não é o que ele fez, porque o que ele fez, há perdão. Aquele que morreu na cruz, lavou-nos com o seu sangue. Preciosa graça que o mundo não entende. Essa graça nos alcançou. Talvez você errou contra os princípios, errou contra aquilo que a Bíblia ensina, errou se afastando da presença de Deus. Pedro errou negando e se afastou. E muitas vezes nós negamos quando pecamos e erramos, quando vivemos fora do padrão que a Bíblia nos ensina. E sabe, o inimigo vai dizer: não tem mais jeito. Você pecou sabendo que não podia. Você pecou tendo convicção do pecado, mas ainda há chance para a tua vida. Este é o começo, o recomeço. Isto é o que Jesus quer de nós, saber se nós de fato o amamos. E a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes que eu te amo. Este é o resumo da vida do homem. Nós podemos até errar, mas há um Deus que nos perdoa e que nos quer por perto. O segredo é: será que nós amamos mesmo a Deus? A pergunta de Jesus: tu me amas? Porque o amor de Jesus nos perdoa, nos dá um novo rumo, um novo caminho, mas nós precisamos deixar o erro. Depois do perdão, nós não vemos Pedro negando a fé, nós não vemos Pedro negando, voltando atrás naquilo que ele se propôs a viver com Deus. Nós vemos um Pedro destemido, que ganhou almas para o reino de Deus. Nós vemos um Pedro que
Não parecia mais o mesmo. Em um só sermão, ganhando muitas almas, ele falava cheio do Espírito Santo. Um homem que falava cheio do Espírito. Um homem que, quando falava, havia transformação de vidas que o ouviam. Sabe? Quem olhava para o Pedro que negou, não imaginava o Pedro que ele tornaria depois. E principalmente Pedro nunca mais negaria a Cristo. Não é questão de faltar circunstâncias, não. É porque ele agora vive um tempo de transformação. E depois que nós permitimos sermos transformados por Cristo, é impossível voltar a ser quem éramos. Porque o Espírito Santo nos transforma na medida que nós prosseguimos em caminhar com Cristo. Errou, pecou, deixa Deus te perdoar, vai. Aceita o perdão dele hoje e recomece, sabendo que ele ainda te ama. E a pergunta que Jesus fez para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu repito agora para você. Você ama a Deus? Ah, mas eu pequei, mas eu fiz isso, eu me afastei da presença de Deus. Não, não estou te perguntando o que te fez afastar da presença de Deus. Estou te perguntando, você ama a Deus? Deus tem uma nova história para a tua vida. Sabe, ele veio para esses, para o doente, para o ferido, para aquele que necessita e reconhece que precisa desse amor. Eu amo a Deus. E você, o ama? Então vamos juntos levantar para prosseguir neste caminho que é Cristo, não é um lugar, é uma pessoa. E nós vamos juntos caminhar até que Ele venha buscar o seu povo. Caminhar com a nossa vida baseada na palavra e não no que dizem. Creia, Deus tem um recomeço para a tua história. Não é o fim. Não é um erro que acabou com sua história. Não. Mas é Deus, Jesus, quem te dá um recomeço hoje. Jesus te trouxe aqui para dizer que, apesar dos nossos erros, Ele vem ao nosso encontro. Sabe por quê? Porque Ele não desistiu de nós. Nós que afastamos, nós que erramos. Mas ainda assim, Deus tem um recomeço para nós. Isso é graça, isso é favor imerecido. Eu não mereço, mas mesmo assim eu recebo, porque Ele é aquele que nos chama para perto. Deus te abençoe. Não desista e vem comigo, até que o Senhor venha e nós vamos nos encontrar nos ares, com o nosso Jesus, que breve virá. Ande com a palavra. Deus te abençoe.